pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, da disciplina de Biologia e Ciências, e hoje a nossa aula vai ser sobre ciclos biogeoquímicos. Então, se você gosta do conteúdo que eu posto, não deixe de comentar e de se inscrever no canal, assim você terá acesso a todas as aulas que eu irei postar, certo? Então, o que são ciclos biogeoquímicos? Bio vem de vida, geo vem de terra, química dos componentes químicos. Então, quer dizer como esses componentes químicos, como essas moléculas, circulam no ambiente, entre o ambiente e os seres vivos, certo? Então, iremos analisar agora os ciclos biogeoquímicos. O ciclo biogeoquímico, o que é? Já falei, é como a matéria ela vai circular no ambiente, passando de ser vivo para seres não vivos. Então, os fatores bióticos são os seres vivos. Eu coloquei aqui no exemplo para vocês, ó, os fatores bióticos, a planta, as algas, os consumidores, que no caso são os animais, os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Todos esses componentes são considerados seres bióticos. Os seres abióticos são os seres desprovidos de vida, porém essencial para a manutenção da vida no planeta. Por exemplo, a água. A água ela não é um ser vivo, ela é um recurso natural indispensável para a vida. Então, ela é um componente, um fator abiótico. Está no meio físico. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Água, minerais e gases, a energia que circula no ambiente, o calor, os nutrientes. Então, tudo isso aqui são fatores abióticos. Agora, eu vou dar início explicando o ciclo da água. O ciclo da água ela depende de uma força motriz, que é a energia solar. Então, a água, para ela circular nos seus estados físico, sólido e gasoso, ela depende da energia solar. Por exemplo, se você coloca uma roupa no varal para secar, para secar ela vai depender do sol, certo? Então, da energia solar. Aquela água que está lá no tecido da roupa, do seu estado líquido, ela vai passar para o seu estado gasoso através de um processo chamado evaporação. E isso só acontece graças à ação da energia solar, da luz do sol. O ciclo da água, eles têm alguns processos específicos, que é justamente essa passagem da água do estado líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, e assim sucessivamente. Então, vamos começar aqui por essa parte, a evaporação, como já dei o exemplo da roupa. Então, as águas do oceano, elas vão evaporar, certo? Então, a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Quando ela chega na superfície, ela se transforma em nuvens, isso é chamado de condensação, ok? Quando as nuvens elas ficam com muita quantidade de água no seu estado gasoso, ela vai sofrer o processo de precipitação. Então, a água no estado gasoso, ela volta para o estado líquido no formato de chuva. Em alguns locais, dependendo das condições climáticas, ela fica como se fosse neve, certo? Então, quando ela volta para a superfície terrestre, ela vai compor as águas dos rios e lagos, água do oceano e a água dos lençóis subterrâneos, que são os lençóis freáticos. Então, ela vai se filtrar nas camadas do solo até chegar nos lençóis freáticos. Nesse caso aqui, ela pode sofrer detenção. O que é isso? Quando a água ela não consegue escoar naturalmente. Então, se você mora numa grande cidade e a sua rua é calçada, você já deve ter se deparado com situações em que a água fica empoçada. Por quê? Porque ela não tem para onde escoar. O escoamento superficial é aquele que ela vai ficar retida na superfície, como por exemplo nos rios e nos lagos. A evaporação, eu já expliquei para vocês que no caso vai ser a transformação da água no seu estado líquido para o seu estado gasoso. E a evapotranspiração é quando essa transformação ela ocorre dos seres vivos
para o ambiente. Então, no momento em que você está suando, você está transpirando. A evapotranspiração é isso, a evaporação da transpiração, que pode ocorrer com plantas e animais. Então, no momento que você soa, aquele suor, ele vai ser também evaporado. O mesmo processo que vai ocorrer com a água do oceano e dos rios vai acontecer com esse suor da superfície da sua pele, ok? O ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio ele tem entre seus componentes moléculas orgânicas. A estrutura molecular do oxigênio ele vai permitir a combinação entre outros componentes moleculares. Então, nesse caso, o oxigênio ele se combina com o carbono, formando o gás carbônico. Ele pode se combinar com duas moléculas de hidrogênio e vai formar a água. E pode se combinar com 3 moléculas de oxigênio, formando o ozônio. O ozônio, gente, é o componente que compõe a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela vai proteger a nossa superfície terrestre contra a ação dos raios ultravioletas e ela tem sido danificada pela ação do aquecimento global causado por agentes poluentes. Então, a camada de ozônio hoje ela apresenta alguns buracos e por isso a incidência dos raios ultravioletas é maior. Isso vai fazer com que cause danos tanto no ambiente como nos seres vivos. No caso de nós seres humanos, tem pessoas que já desenvolveram câncer de pele devido à ação dessa radiação ultravioleta. O oxigênio ele se apresenta em cerca de 21% na nossa atmosfera. E como é o ciclo do oxigênio? Ele vai circular entre nós seres vivos e as plantas. Então, o que vai acontecer, gente? Nós inspiramos. A nossa inspiração é quando a gente faz esse processo aqui, ó. Nesse processo, eu vou jogar oxigênio para dentro dos meus pulmões. No momento que eu expiro, eu vou liberar o gás carbônico, certo? Esse gás carbônico, que ele é resultado da minha expiração, ele é usado como matéria-prima para fazer o processo de fotossíntese pelas plantas e algas. Então, ó, a planta ela vai pegar o gás carbônico, vai combinar esse gás carbônico com as 6 moléculas de água, vai formar uma molécula que é chamada de glicose, tá aqui a glicose, ó, que é utilizada para a planta conseguir se manter viva, ok? E vai formar 6 moléculas de oxigênio. Essas 6 moléculas de oxigênio, ela é utilizada por nós seres humanos no nosso processo de respiração. Ninguém vive sem oxigênio, então as plantas e as algas marinhas são componentes essenciais para a manutenção da vida na Terra, ok? Pode notar, quando a gente está em ambientes que tem mais plantas, a gente respira um ar mais saudável, sem precisar forçar tanto, porque tem grande quantidade de oxigênio. Já quando a gente está num ambiente poluído, com gases tóxicos, às vezes até a gente sofre um refluxo, que é espirrar, tossir, porque tem grande quantidade de componentes tóxicos, então o corpo ele não quer absorver aquilo, ele quer absorver apenas o oxigênio. Então fica passando entre as plantas e os seres humanos, e os demais animais que fazem esse mesmo processo que a gente. As algas, elas são consideradas o pulmão do mundo. Por quê? Porque elas, na nossa terra, a gente tem mais água do que terra. Então, consequentemente, nós vamos ter mais plantas terrestres do que, consequentemente, a gente vai ter mais plantas aquáticas, já que a gente tem mais água, do que plantas terrestres, certo? Então, como a gente tem mais algas no planeta, elas são consideradas o pulmão do mundo, porque ela libera maior quantidade de oxigênio para nós seres humanos.
Então, aqui eu coloquei um resuminho, gente, desse ciclo do oxigênio. Então, as plantas, elas vão criar o oxigênio através do processo de fotossíntese, e esse oxigênio ele vai ser utilizado pelos animais no processo respiratório, certo? Olha aqui o oxigênio sendo utilizado por essa vaquinha. Quando a vaquinha ela expira, ela vai liberar o que? Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que vai ser utilizado novamente pela planta, certo? Aí vai formando o ciclo. A planta vai pegar esse gás carbônico e vai liberar oxigênio. A gente usa o oxigênio e libera o gás carbônico. E assim sucessivamente. Então, gente, se vocês gostaram da aula, muito obrigada. Não esqueça de deixar um comentário. E se surgir alguma dúvida, assista mais uma vez, ok? Tudo de bom, fiquem com Deus.